Olá, tudo bom com vocês, galerinha do sexto ano? Vocês devem estar se perguntando, quem é essa que eu nunca vi antes? Então, o meu nome é Desirê, muito prazer, sou professora de matemática. Estamos aqui com mais uma aula Paraná e sexto ano para trabalhar com vocês. Hoje vamos estar trabalhando ali sólidos geométricos, mas antes disso, um lembrete para vocês. Nunca esqueçam sempre acessar o Classroom, tá? Sempre responder às atividades dos professores, não deixem seu professor sozinho lá, mandem um oi, tirem suas dúvidas e também, principalmente, na hora de resolver as atividades online do Classroom, não esqueçam de clicar no primeiro link das atividades, porque é resolvendo essas atividades que vocês vão estar com presença garantida, ok? Hoje nós estamos aqui com o Lucas. Oi, Lucas, tudo bom com você? Ele vai estar aqui trabalhando com a gente, certinho? Então, vamos junto conhecer mais um pouco do mundo da matemática. Então, na aula anterior, o que nós vimos, prof? Nós vimos a planificação dos sólidos geométricos. Nós começamos a estudar a planificação. E o que a gente vai estar vendo na aula de hoje? Na aula de hoje, nós também vamos continuar vendo a planificação dos sólidos geométricos. Mas, prof, sólidos geométricos, o que são? Eu não lembro mais, prof. Então, vamos lembrar. Sólidos geométricos é quando nós temos uma figura, um objeto tridimensional. O que é um objeto tridimensional, prof? É quando nós temos três dimensões. Nós vamos ter o comprimento, a altura e uma profundidade, que é a nossa largura. E lembram que a gente estudou lá com a outra prof, que os sólidos geométricos, nós temos dois tipos. Nós temos os poliedros, que são aqueles corpos formados por, sólidos formados por faces, que são as laterais, arestas, que são as linhas, e os vértices, que são as pontas. Mas tem só isso? Não! Nós temos também, gente, os corpos redondos. Olha aqui o exemplo do rolinho do papel higiênico. Então, aqui nós temos um cilindro. Então, nós vamos estar aprendendo aqui a planificação desses sólidos. Quando eu tenho ele montado e eu vou planificar ele, como será que ele fica na folha? Vocês já viram isso com a prof. Marita, lembram? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos junto comigo. Organizando o material. O que a gente vai precisar na aula de hoje? Já separem aí. Nós vamos estar precisando de tesoura, régua, um lápis, folha e uma cola. Só que cuidado, tá, gente? Uma tesoura sem ponta, porque ninguém quer perder as pontas dos dedos, não é verdade? Então, uma dica que a prof vai dar para vocês. Como nós vamos fazer uma planificação, nós vamos precisar de uma folha um pouquinho maior. Então, se você for usar a folha do caderno, pega uma folha de caderno grande ou até mesmo uma folha sulfite, quem tiver folha sulfite, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui, olhem lá. Construindo sólidos geométricos a partir das planificações. Olhem o que a gente tem ali, ó. Nós temos uma planificação que quando nós montamos e construímos, ela vira tridimensional. 3 dimensões. Ela deixa de ser aquela achatada para virar algo que tenha volume, tenha tamanho, altura, profundidade. É isso que nós vamos estar trabalhando hoje com vocês. Certinho, meus queridos? Então, vamos continuar. Momento Prova Paraná. Vocês fazem e realizam, lembram lá na escola? Prova Paraná, Prova Brasil, OBMEP, que é a Olimpíada de Matemática, lembram disso? E nós vamos estar trabalhando alguns exemplos com vocês, certinho? Então, vamos lá. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundos e que tem a forma representada na figura abaixo. Qual das alternativas representa a planificação desta barraca? Então, olhem ali, meus queridos, nós temos a barraca montada
E nós temos que pensar assim, se eu pegar esta barraca e eu abrir ela, como ela vai ficar desenhada na minha planificação? Olhem só o que a prof tem aqui para vocês. A prof construiu esta barraca, bem menor que aquela, né? Porque numa barraca verdadeira cabe uma pessoa, aqui só vai caber uma formiga, né? Mas a prof construiu esta barraca para vocês entenderem como que nós temos que fazer uma planificação. Então, meus amores, a planificação nós temos que observar quais os sólidos geométricos, quais montam o sólido inteiro, qual figura geométrica que vai me montar esta barraca. Então, observem aqui, ó, nós temos duas faces, uma face aqui na frente e outra face aqui atrás, que seriam as portas da barraca, certo? O fundo e a ponta, tudo bem? Qual é o formato dela? Não tá difícil, hein? É o formato de um triângulo. Então, nós vamos ter que ter, numa planificação desta barraca, dois triângulos, um de frente para o outro, tudo bem? E, prof, ao redor dela, que são as laterais, o que a gente vai ter que ter nessa lateral? Qual é a figura que forma nessa lateral aqui? Nós temos um retângulo. E quantos retângulos precisam para a gente fechar essa barraca? 1, 2, 3. Então, o que tem que ter nessa planificação para a gente poder montar essa barraca? Tem que ter 3 retângulos na lateral com 2 triângulos, um em cada ponta. Vamos ver então aqui no slide o que é que cabe aqui nessa planificação? Então, vamos aqui, ó. Se nós olharmos a letra A, eu preciso de 3 retângulos na lateral. Eu tenho 3 retângulos ali na lateral? Olhem aqui, eu só tenho 2. A barraca não vai fechar, vai ficar aberta. E agora? Vai entrar um bicho? Pode isso? Não pode. Então, a letra A já descarta. Não é essa a planificação, tá bom? Vamos para a próxima aqui, a letra B. Prof, na letra B eu tenho 3 retângulos. Eu tenho toda a lateral. E eu também tenho 2 triângulos, igual a senhora falou. Porém, lembram o que a prof mostrou para vocês? Ó? Tem que ser um triângulo em cada ponta. Eu tenho isso aqui, meus amores? Tem um triângulo em cada ponta? Não, estão os 2 do mesmo lado. Quando eu montar essa barraca, vai ficar um buraco aberto. Pode isso, produção? Não pode. Não pode ficar um espaço aberto, não é verdade? Então, esse descarta, deixa para lá, tá bom? E o próximo aqui, prof, a letra D. A letra D, eu tenho sim os 3 retângulos. Se eu montar essa planificação, eu vou conseguir ter uma barraca assim, porém eu só tenho um triângulo, eu não tenho outro. Também vai ficar aberto, não vai formar o que a gente precisa. Então, também não pode. Quem que sobrou? A alternativa C. Na alternativa C, vocês podem observar, ó, que nós temos aqui 3 retângulos que formam a lateral e 2 triângulos, um em cada ponta. Se a gente montar, nós vamos ter sim a nossa barraca. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. E aí, vocês acertaram? Eu espero que sim, hein? Por enquanto tá fácil. Vamos dificultar um pouquinho? Vamos colocar o nosso cérebro para pensar, né? Vamos para o próximo, então. Praticando. Agora é a hora de vocês praticarem, vocês exercitarem. Então, vamos entender o que o exercício está pedindo. Qual das imagens abaixo é a melhor planificação do prisma? O que é um prisma, prof? Gente, um prisma é quando nós temos um sólido geométrico, por exemplo, igual o apagador aqui da prof, um sólido geométrico que nós temos
faces laterais e duas bases. Eu vou ter tipo uma tampa que fecha em cima, uma tampa que fecha embaixo e faces laterais. Mas, prof, aquele desenho ali está muito diferente. Se eu for olhar aqui, o que a gente tem? Ele está meio tortinho, ele está inclinado. Ele é um prisma, só que ele é chamado de prisma oblíquo. Por que oblíquo? Porque ele está um pouquinho na diagonal. Mas ele tem, olhem lá, faces laterais e duas bases, uma que vai embaixo e uma que vai em cima. Então, parecido com o que a gente tinha antes, vocês têm que analisarem quais são as faces que vão na lateral, quais vão nas bases, para daí ver qual vai ser a planificação. Estou confiando em vocês, hein? Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta. E aí, vocês conseguiram? Vamos analisar então, tá? O que nós temos aqui? Que nós temos um prisma e ele é formado por quais faces laterais? Prof, aqui tá tudo muito igual. Parece tudo igual, a mesma coisa. Porém, ele é um prisma, como a prof falou, oblíquo. Ele é meio inclinado. Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu for olhar a letra A, para que ele continue sendo oblíquo, a gente precisa que todas as faces laterais também sejam oblíquas, ou sejam, também sejam inclinadas. Na letra A, eu tenho duas faces inclinadas, mas duas faces retas. Pode isso? Não, porque na hora de montar o prisma, não vai encaixar uma face na outra. Então, a letra A, você descarta, não é esse. A letra B, nós temos alguma face lateral que seja oblíqua? Não, todas estão retas. Pode isso? Não pode. Então, também descarta que a letra B não é. A letra C, prof. A letra C está sim, prof. Todas estão tortinhas ali. Mas eu posso ter torto um para cada lado? Não. Você tem que cuidar na hora de montar. Pensa assim, se eu levantar esses dois lados e levantar esses dois, eles vão conseguir se encaixar? Não, vocês vão perceber que vai estar virado um para cada lado. Não vai encaixar. Então, também não é a letra C. E a próxima, será que é, prof? Só sobrou ela, mas não menos importante. É ela sim. Se eu montar aqui, ó, essas duas faces laterais vão subir e ficar inclinadas para lá. E essas, quando a gente montar, vai encaixar perfeitamente. Então, a resposta correta é a letra D. Faces laterais com paralelogramos e retângulos. Acertaram? Acho que sim, hein? Então, vamos para o próximo? Agora chegou o momento de vocês praticarem, colocar a mão na massa. Prof, eu estou falando de planificação, de montar sólido geométrico, mas até agora eu não montei. Eu quero montar, eu quero treinar. Então, vamos treinar, tá bom? Olhem lá então, meus queridos, o que a gente tem aqui, ó. Montando um sólido a partir da planificação. Nós vamos montar, quem sabe qual é essa planificação? É de quem? O cubo. Vocês vão montar um cubo agora, tá bom? Então, olhem aí lá. Primeiro passo, desenhe 6 quadrados unidos com 5 centímetros de lado. Principalmente, não esqueçam, o que é principal para a gente construir um cubo? Todos os lados iguais. Então, todas as minhas arestas, linhas, têm que ter a mesma medida para ele poder fechar. E o exercício quer que você construa com 5 centímetros. Então, aqui tem uma planificação que tem aqui as medidas para vocês conseguirem montar. Vocês terão aí 5 minutinhos para conseguir montar tudo isso. Vamos lá? É com vocês agora.
E aí, conseguiram fazer a planificação? Espero que sim, né? Porque agora nós vamos montar esse cubo. Mas antes disso, a prof quer mostrar aqui para vocês, ó. A prof fez a planificação, tá? Então, quando a gente vai fazer uma planificação, o que a gente tem que tomar cuidado? Da onde começar a fazer aqui o nosso desenho na folha. Se a gente começa a fazer a planificação muito embaixo, vai acabar faltando espaço para conseguir fazer uma das faces, tá? Isso que aqui nós usamos uma medida pequena para conseguir caber em uma folha. Prof, não consegui, ficou faltando um pedaço, eu rasgo e jogo fora? Pelo amor de Deus, não! Tem a dó da árvore lá que deu o papelzinho pra gente, né? O que a gente tem que fazer? Pega um outro pedaço de folha, remenda ali um pedacinho para a gente conseguir fechar as faces. Nada está perdido, a gente consegue recuperar, tá bom? Então, vamos ver como que a gente fica com esse cubo, então, montado? Olhem aqui, então. Nós temos a nossa planificação e aqui ao redor o nosso cubo que foi montado. E a prof também montou esse cubo para mostrar para vocês. Porque olhem só, às vezes a planificação é tão grande, mas na hora que a gente monta, olha o tamanho do cubo. Tá certo isso, prof? Lógico que está, mas é que aqui nós temos esse cubo desconstruído. Então, ele está aqui, ó. Essas faces são essas que vêm aqui. Então, quando a gente monta, ele vai ficar menorzinho mesmo. E se você acertou, que eu acredito que sim, usando a régua que a gente falou lá no início da aula, você conseguiu construir um cubo que se encaixou perfeitamente. É muito importante as proporções e as medidas, gente. Porque se nós fizermos ali uma medida um pouquinho maior, o cubo não fecha. Ou ele vai acabar virando um retângulo, porque vai estar um lado maior que o outro. Tá bom? Então, tomem bem cuidado, bastante cuidado com isso, certinho? Vamos seguindo, então, praticar mais um pouquinho. Então, aqui, praticando 3. Nós temos, se vocês observarem, sólidos geométricos e as suas planificações. Associe cada sólido com a sua respectiva planificação. O que é isso? O que eu vou associar? Você vai ligar o sólido na sua planificação. Então, você tem que analisar cada sólido, olhe que alguns a gente já viu, vai analisar cada sólido e vai ligar ele na sua planificação. Vocês conseguem, né? Um minutinho para vocês aí, alguns minutinhos para vocês trabalharem e estudarem e daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta então. Conseguiram fazer? Acredito que sim. Vamos para a nossa correção. Então, nós temos que olhar principalmente como ele é composto, as faces laterais e as suas bases, se tiverem. Então, a letra aqui, o número 1. Em qual letra está a sua planificação? Nós já estudamos isso, é a barraca, lembram? Tem que ter 3 faces laterais de retângulo com 2 triângulos, um em cada ponta. Quem tem isso, então? Alternativa C, é a nossa planificação aqui do nosso prisma, que era a nossa barraca lá no exercício, lembram? O 2, prof, quem que é o 2? O 2, ele também é um prisma, porque ele tem 2 bases com faces laterais, porém, ele é formado aqui por um pentágono, que é uma figura com 5 lados. Aonde que eu vou ter um pentágono ali? Onde será que está? Aqui, ó, a F, prisma de base pentagonal. Nós temos aqui os retângulos, que são as faces laterais, e os 2 pentágonos, que são as 2 bases, certinho? E o próximo aqui, prof. Gente, esse daqui é o quê? É uma pirâmide. Ela é formada por triângulos. E olha aqui, a sua base também é um triângulo. Aonde que eu tenho isso, prof? Aqui. Alternativa A, ele é um poliedro formado por pirâmide de triângulos. Então, ela é uma pirâmide de base triangular, um tetraedro, certinho? A 4 também é uma pirâmide, prof, só que é uma pirâmide que a base dela tem quantos lados aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados na base, é um hexágono na base. Aonde que eu tenho isso aqui? Na letra E, faces laterais formadas por triângulo e um hexágono. O nome dela é pirâmide de base hexagonal, tá bom? E o 5, olha que a gente começou ali com os corpos redondos. A prof já mostrou para vocês aquele ali. É um cilindro. Qual é a planificação do cilindro? A planificação do cilindro, alternativa B. Por quê? Uma face aqui lateral, que quando juntar vai ficar arredondada, e suas bases formadas por círculos, certinho? E o último que sobrou, mas não menos importante, é o cone. Lembram daquele chapeuzinho de festa, de aniversário que a gente usa? É um exemplo do cone. Lembram que ele vem desmontado e a gente monta na festinha? Como é a planificação dele? Então, a planificação aqui, alternativa D. Essa vocês acertaram, não é mesmo? Então, vamos praticar mais um pouquinho. Praticando 4. Vamos ali então juntos comigo. Classifique os sólidos geométricos planificados em poliedros, pirâmides ou corpos redondos. Lembra que a prof explicou o que são poliedros. Poliedros são as figuras formadas por faces, vértices e arestas, aqueles que têm vários lados formados por algumas linhas retas. Tudo bem? E os corpos redondos? Os corpos redondos são, olha o nome já diz, arredondados. Então, vocês vão ter que observar aqui cada um e dizer se ele é um poliedro, um corpo redondo e também pirâmides. Certinho? Um tempinho para vocês, então.
E aí, conseguiram resolver? Acredito que sim, vocês são espertos, é só prestar um pouquinho de atenção. Vamos corrigir juntos então? Olhando aqui, quem são os poliedros? Quem tem vários lados? Lembram? Poliedros. Poli, vários. Edros, faces, que são os lados. Qual é ali que a gente tem? Observando, nós vamos ter aqui os poliedros, faces laterais retangulares e duas faces poligonais, que são bases. Então, se a gente relembrar aqui, olha, gente, esse daqui é a nossa barraca planificada, lembram? É um poliedro. E este outro aqui, prof, este a gente também viu no exercício anterior. Ele tem aqui o pentágono ao redor dele, formado por faces retangulares, poliedros. E agora, prof, quem são as pirâmides? Olhem aqui então, ó. Para ser uma pirâmide, o que vocês têm que observarem lá? Que a pirâmide ela vai ter uma base, que é quem segura embaixo, e quando a gente monta, as faces laterais vão se juntar em apenas uma ponta, que é um vértice. Então, eu não posso ter duas bases, por isso que as nossas pirâmides aqui é a A e a letra E, porque elas têm triângulos nas suas faces laterais e a sua base é apenas uma base, certinho? E quem sobrou lá? Os corpos redondos. Redondos que têm lados arredondados, que fazem curvas, certo? Então, quem que nós temos aqui, ó? Superfícies arredondadas. A B, lembram? A planificação do nosso cilindro. E a D é a planificação do cone. Acertaram? Acho que sim, hein? Vocês são espertos, não é mesmo? Então, nós temos aqui, terminando, só para mostrar para vocês, o que a prof colocou em vermelho são os poliedros, tá bom? O que a prof colocou em verde são os corpos redondos e o que a prof colocou em azul são as pirâmides. O que vocês podem fazer com esse material aqui, gente? Vocês podem construir essas planificações em casa e depois vocês podem estar montando essa planificação. Vocês podem pintar ela, fazer desenhos e quando vocês montarem, ela vai ficar bem mais legal. É uma forma de vocês treinarem, é uma forma de vocês ensinarem, às vezes, um irmãozinho que está em casa, trabalhar junto aí com o responsável que está em casa, um momento junto com vocês, certinho? Ah, está acabando a nossa aula de hoje. E o que nós vimos na aula de hoje, prof? Nós vimos a planificação dos sólidos geométricos. Começamos a ver na aula passada e continuamos vendo hoje. E para a aula que vem, o que a gente vai estudar, prof? Na aula que vem, nós vamos continuar vendo os sólidos geométricos, só que agora com problemas. Por que problemas, prof? Porque nós temos que aprender passo a passo da matemática e depois aplicá-los no nosso dia a dia, porque senão a gente não vê sentido de estudar, não é mesmo? E o último exemplo que a prof trouxe para vocês, que acredito que todos tenham em casa, é esse aqui, ó. O que é esse? É a caixinha de leite. Então, se a gente pegar e desmontar a caixinha de leite, olhando ela montada, que poliedro ela é? Um paralelepípedo. E se eu desmontar a caixinha de leite, a gente consegue ver ela aqui, ó, a planificação dela. Então, é algo que já vem pronto pra gente, que às vezes a gente só joga fora, mas a gente tem que reutilizar os materiais, certinho? Então, é isso, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula. Não esqueçam de acessar o Classroom, fazer as atividades e até uma próxima!